Olá, estimados alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através da Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil, e vamos para mais uma videoaula. Essa que é a aula de número 10. Estamos trabalhando a segunda grande etapa da história do Brasil. O Brasil Império, que vai da independência, 1822, à proclamação da República, ano de 1889. E dentro dessa segunda grande etapa da história do Brasil, estamos trabalhando aquele que foi o mais longo governo da história do Brasil, o governo de Dom Pedro II, segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. E nesse período do segundo reinado, estamos trabalhando os conflitos platinos do século XIX. Século XIX, o Brasil se envolveu em conflitos na região da Bacia do Prata, pode também ser chamado de Bacia Platina ou Bacia do Rio Paraguai. Bacia essa formada pelos rios Paraguai, que nasce em território brasileiro, o Rio Paraguai nasce no Mato Grosso e que corta territórios do Paraguai, da Argentina, a desaguar no estuário do Prata a chegar ao Oceano Atlântico. Também formado a Bacia Platina pelo Rio Paraná, que também nasce em território brasileiro, nas proximidades de Minas Gerais, banhando territórios das províncias de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, rio que divide o Paraguai do território da Argentina a desaguar no Rio Paraguai. E o Rio Uruguai, que também nasce em território brasileiro, em terras do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, rio que divide o Uruguai da Argentina a desaguar no estuário do Prata. A bacia do Rio Paraguai, formado por esses rios, uma região estrategicamente bastante importante para os países que são banhados por esses rios, pelo fato desses rios, principalmente no século XIX, ser bastante utilizado para a navegação fluvial, no transporte de mercadorias. Os países banhados por esses rios desejavam sempre um livre trânsito na Bacia Platina. Assim, para defender os interesses nessa região, o Brasil se envolveu em conflitos no século XIX. E o primeiro conflito foi ainda no primeiro reinado, Guerra da Cisplatina, entre os anos de 1825 a 1828. Brasil e Argentina disputaram o território onde hoje é o Uruguai. Na época, o Uruguai era uma província brasileira chamada de província da Cisplatina. A guerra em que o Brasil e a Argentina disputam esse território durou por 3 anos e, ao final, o território nem ficou para o Brasil e nem para a Argentina. Acabou se tornando independente com o nome de República Oriental do Uruguai. Também no século XIX, já no governo de Dom Pedro II, o Brasil fez intervenções militares em guerras civis no Uruguai, nos anos de 1850 e 1864. O Brasil apoiava um grupo político chamado Partido Colorado, que disputava o poder no Uruguai com o Partido Branco. O Brasil enviou tropas para essa região, porque quando o Partido Colorado chegava ao poder, facilitava para o Brasil no estuário do Prata. E vamos aqui tratar nessa nossa aula daquele que foi o maior conflito da América do Sul, século XIX, a Grande Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870 e que envolveu os países banhados pela Bacia Platina: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Vamos então trabalhar
a Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Costumo sempre dividir o conflito da Guerra do Paraguai, costumo utilizar como um divisor de águas durante o Segundo Reinado. Até a Guerra do Paraguai, a monarquia brasileira estava consolidada. A partir da Guerra do Paraguai, foram acontecendo alguns eventos, alguns fatos que iria tirar do governo de Dom Pedro II toda a sua base de apoio, culminando com a proclamação da República no ano de 1889. Vamos aqui detalhar esse longo conflito, Guerra do Paraguai. Para entendermos a Guerra do Paraguai, faz-se necessário compreendermos a história do Paraguai ali, na sua independência proclamada no ano de 1811 e alcançada no ano de 1813. O Paraguai torna-se independente da Espanha, movimento de independência liderado pelo crioulo Gaspar Francia, que se tornou o primeiro presidente do Paraguai. Se nós observarmos o território do Paraguai, como bem mostramos no mapa, o Paraguai, ao tornar-se independente, ficou sem ter litoral, ou seja, o Paraguai ficou sendo um país isolado territorialmente na América do Sul, sem ser banhado pelo mar, como é até os dias atuais. O Paraguai, portanto, sem ter litoral, sem ser banhado pelo mar, iria ter dificuldades em praticar o comércio internacional. Sabemos que o mar é a porta para o mundo, é a partir do mar onde os países que são banhados pelo mar, pelos mares, se utilizam do comércio internacional. Assim, o Paraguai, sem ser banhado pelo mar, teria essa dificuldade. E os 3 primeiros presidentes do Paraguai, Gaspar Francia, o primeiro presidente que governou de 1803 a 1844, o segundo presidente, Carlos Solano Lopes, que governou de 1844 a 1862, e o terceiro presidente, Francisco Solano Lopes, 1862-1870. Esses 3 primeiros presidentes do Paraguai, após a independência, procuraram dar a esse país um desenvolvimento autossustentável. Pela dificuldade de realizar comércio internacional, os presidentes procuraram dar a esse país um desenvolvimento autossuficiente, ou seja, desenvolver uma economia sem ter dependência com o plano internacional. Era preciso produzir o que o Paraguai iria consumir. Assim, esses presidentes procuraram fazer investimentos em infraestrutura, no sentido de tornar o Paraguai um país autossuficiente. Era preciso investir em produtividade agrícola, industrial, era preciso investir em educação, era preciso distribuir as terras para que elas fossem aproveitadas e produtivas, era preciso também criar uma infraestrutura de transporte, meios de comunicação que pudesse facilitar, favorecer esse desenvolvimento autossuficiente do Paraguai. E assim, Gaspar Francia deu início a esse projeto de autossustentabilidade, sendo dado continuidade pelos demais presidentes, Carlos Solano Lopes e Francisco Solano Lopes. Assim, no terceiro governo, no governo de Francisco Solano Lopes, o Paraguai era uma referência, era um exemplo. Ele que assumiu o poder em 1862 e governou até o final da Guerra do Paraguai. No governo de Francisco Solano Lopes, o Paraguai tinha uma economia autossuficiente, tinha um eficiente sistema de educação pública, tinha um grande desenvolvimento na produção agrícola e industrial,
tinha um moderno sistema de transporte ferroviário. Podemos dizer que o Paraguai foi um dos primeiros países da América do Sul a construir ferrovias, a ter meios de comunicação, o telégrafo. Assim, o Paraguai era um modelo de país, um projeto iniciado pelo primeiro presidente Gaspar França, e o Francisco Solano Lopes veio acolher os bons frutos desse projeto que começou lá, logo após a independência, e durou até o governo de Francisco Solano Lopes. Esse Francisco Solano Lopes, esse presidente, tinha um audacioso projeto, um ambicioso projeto de ter maior controle sobre a bacia platina. Isso iria causar a Guerra do Paraguai. Assim, quais foram as causas da Guerra do Paraguai? Disputa entre os países envolvidos, beligerantes, pelo controle da bacia platina. O Brasil também tinha interesses de livre navegação para que pudesse, por exemplo, transportar seus produtos do Mato Grosso pelo Rio Paraguai, ou transportar o café do Oeste Paulista e Paraná pelo Rio Paraná, ou ainda transportar o charque do Rio Grande do Sul pelo Rio Uruguai. Os países envolvidos, também como a Argentina, tinham interesse em ter maior controle, principalmente no estuário do Prata. E o mais interessado em ter uma livre navegação na Bacia Platina era o Paraguai, pelo fato de não ter fronteira com o mar, e assim o desejo de ter uma saída para o mar. A guerra também foi provocada pelo expansionismo militar territorial do Paraguai durante o governo de Solano Lopes na região platina. O desejo, o audacioso projeto de Solano Lopes de ter uma saída para o mar fez com que esse presidente iniciasse um processo de política imperialista expansionista na Bacia Platina, invadindo territórios do Brasil, Uruguai e Argentina. E por trás de tudo isso, ainda o interesse inglês em impedir esse desenvolvimento do Paraguai. Até porque o Paraguai era o único país da América do Sul que não dependia nada da Inglaterra. Enquanto os demais países da América do Sul eram altamente dependentes economicamente da Inglaterra, o Paraguai era um modelo, era uma autossuficiência. Enquanto o Brasil importava até alfinete da Inglaterra, o Paraguai produzia tudo o que consumia. E assim despertou o interesse no leão britânico de barrar esse desenvolvimento do Paraguai para que a Inglaterra também pudesse ter controle sobre a economia desse país. O Paraguai poderia ser uma ameaça ao imperialismo, ao domínio econômico inglês sobre essa região. Assim, era de interesse inglês impedir, barrar o desenvolvimento do Paraguai. Essas foram as causas gerais da Guerra do Paraguai. Um conflito que envolveu, de um lado, a Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, sendo que a Tríplice Aliança teve o apoio militar financeiro inglês. E a causa imediata da guerra foi no dia 12 de novembro de 1864. Um navio, uma pequena embarcação a vapor brasileira, essa embarcação vinha do Mato Grosso, de Cáceres. Nele estava presente o governador do Mato Grosso e alguns de seus assessores. Era uma embarcação civil, não era uma embarcação militar. Essa embarcação brasileira, chamada Marquês de Olinda, esse pequeno navio a vapor, estava trafegando pelo rio Paraguai e, de repente, eles acabaram adentrando a territórios do Paraguai, pelo rio Paraguai. Quando o exército paraguaio avistou essa embarcação brasileira, Marquês de Olinda,
em seu território, os paraguaios consideraram uma invasão ao Paraguai. E assim utilizou desse pretexto para declarar guerra ao Brasil. Não somente ao Brasil, declarou guerra também à Argentina, aproveitando dessa situação, e também ao Uruguai. Era tudo o que o presidente Solano Lopes queria, o ditador, encontrar um motivo para dar início a esse conflito e ele começar a colocar em prática o seu ambicioso projeto, que era de anexar territórios do Mato Grosso ao Paraguai, invadir a Argentina e também anexar o Uruguai. Esse episódio fez a guerra começar. E a guerra foi dividida em fases. Primeiro nós temos aqui, pelas legendas, podemos observar no mapa, a ofensiva paraguaia. Exércitos paraguaios partiram em direção ao Mato Grosso, invadindo o território brasileiro. Uma tropa foi enviada para a Argentina e uma outra em direção ao Uruguai, Rio Grande do Sul e Uruguai. Essa foi a rápida ofensiva paraguaia. O Brasil tentou uma fracassada contra-ofensiva. Essa seta na cor azul mostra a contra-ofensiva brasileira. Esse episódio, Dom Pedro II ordenou que uma tropa fosse até a região do Mato Grosso, do Pantanal Mato Grossense, com a intenção de expulsar as tropas paraguaias daquela região. Quando as tropas brasileiras chegaram cansadas, a maioria viajando a pé, alguns poucos viajavam a cavalo. Quando chegaram nessa região de pântano, os soldados cansados começaram a morrer também de malária, febre amarela, fazendo com que o exército paraguai fosse forte o suficiente para fazer com que essa contraofensiva brasileira fizesse uma retirada e o retorno a partir da cidade de Laguna. Esse episódio, essa fracassada contraofensiva brasileira ficou conhecida como retirada de Laguna. Diante dessa situação, a Inglaterra entrou em cena no conflito. O governo inglês chamou representantes do Brasil, Argentina e Uruguai para formar uma tríplice financiada pela Inglaterra contra o Paraguai. E o objetivo era não somente afastar o presidente do poder, era preciso destruir as estruturas do Paraguai. E a guerra só deveria acabar quando o ditador Solano Lopes fosse preso, vivo ou morto. E assim começa essa grande fase da guerra, que é a contraofensiva aliada. Lembrando que, na época, as tropas brasileiras eram comandadas pelo Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. E assim, a partir do Rio Paraguai, navios militares ingleses com tropas brasileiras, Argentina e Uruguai, começaram a avançar em direção ao Paraguai. Grandes conflitos aconteceram ali bem na fronteira da Argentina com o Paraguai. Batalha de Riachuelo, Batalha de Humaitá, do Havaí, Tororó, são grandes batalhas e essas batalhas elas foram paulatinamente sendo vencidas pela Tríplice Aliança na liderança do Brasil. À medida que eles iam adentrando ao território do Paraguai, o exército da Tríplice Aliança cometia um verdadeiro genocídio contra a população do Paraguai e destruindo também a estrutura desse país. Inclusive, durante esse período, o governo ditador Solano Lopes convocou a população civil para também fazer a luta, a defesa de seu país contra essa aliança. Crianças também foram utilizadas nessas batalhas. Algumas dessas batalhas, de um lado, tropas brasileiras, argentinas e uruguaias fortemente armadas contra exércitos também formados por crianças paraguaias. E é claro,
o final vai ser um genocídio contra a população do Paraguai. Em dado momento da guerra, o Duque de Caxias até propôs a Dom Pedro II que se firmasse um acordo de paz com o Paraguai. Porém, o imperador Dom Pedro II rejeitou tal proposta por desconfiar das intenções futuras do ditador Solano Lopes. A guerra só deveria acabar quando o ditador fosse afastado do poder e preso. Assim, a guerra prossegue, o Duque de Caxias renuncia ao posto de comandante e Dom Pedro II nomeia o seu genro, Conde Deu, para assumir tal posto. E a guerra tem prosseguimento. Quando as tropas brasileiras, aliadas, Brasil, Argentina e Uruguai, se aproximaram de Assunção, capital do Paraguai, Solano Lopes, comandando uma tropa de 450 homens aproximadamente, rumou para o norte do país em direção a Cerro Corá. E foi em Cerro Corá onde aconteceu a última grande batalha desse conflito. A Batalha de Cerro Corá, 1º de março de 1870, a última batalha da Guerra da Tríplice Aliança. Enfrentaram de um lado 4.500 soldados aliados, brasileiros, argentinos e uruguaios, e de outro apenas 450 paraguaios. Vamos lembrar que durante a Guerra do Paraguai, o governo de Dom Pedro II lançou o projeto Voluntários da Pátria. Era preciso fazer um forte recrutamento de soldados, recrutamento de populações de jovens para compor as tropas brasileiras destinadas a lutar na Guerra do Paraguai. Era preciso que cada cidadão ativo pudesse ali, atendendo os critérios de seleção de soldado, era preciso que cada cidadão pudesse estar servindo ao Exército Brasileiro. E caso esse cidadão ativo, em tempo de prestar serviço, inclusive a Guarda Nacional, se caso ele não quisesse para a guerra, poderia mandar um substituto, onde geralmente eles enviavam escravos para substituí-los. Porém, esses escravos, quando retornassem da guerra, ganhariam a alforria. E assim, a última batalha, Batalha de Cerro Corá, que culminou com a morte do ditador Francisco Solano Lopes. O filho de Solano Lopes, Panchito, também foi morto por soldados enquanto fugia com sua mãe, Elisa. E assim vai ser o fim da guerra. Lopes é morto em Cerro Corá com um golpe de lança desferido pelo brasileiro José Francisco Lacerda e por um tiro de fuzil, terminando a longa Guerra do Paraguai. E o resultado da guerra foi a derrota do Paraguai, a morte do presidente Solano Lopes e de 75% da população do país Paraguai. Um país que tinha antes da guerra uma população de 800 mil habitantes, com o fim da guerra sobrou 194 mil. A guerra também trouxe mais endividamento brasileiro, argentino e uruguai em relação à Inglaterra. Porém, esses países tiveram mais liberdade de navegação na Bacia Platina. O exército brasileiro, após a Guerra do Paraguai, saiu fortalecido, inclusive com planos políticos para o Brasil. O exército saiu com ideias antimonarquistas e abolicionistas. E assim, a Guerra do Paraguai acabou se tornando um divisor de águas aí durante o Segundo Reinado. Quem mais lucrou com a guerra foi a Inglaterra, os ingleses, que após a guerra, além de aumentar a dependência desses países, Brasil, Uruguai e Argentina, em relação à Inglaterra, os ingleses também foram apoiar financeiramente com empréstimos para a reconstrução do país Paraguai, tornando esse país mais um dependente na América do Sul do Leão Britânico. Encerramos aqui a Guerra do Paraguai e vamos aqui trabalhar um item do Enem relacionado a essa temática. Um item do Enem de 2015. Podemos observar aí um decreto no suporte, no texto tem um decreto
de número 3.509, do dia 12 de setembro de 1865. O decreto, em seu artigo 1º, traz a seguinte informação: o cidadão guarda nacional que por si apresentar outra pessoa para o serviço do Exército por tempo de 9 anos, com a idoneidade regulada pelas leis militares, ficará isento não só o recrutamento, senão também do serviço da Guarda Nacional. O substituto é responsável por o que o substituiu no caso de deserção. Aí um trecho aí da lei, do decreto, está lá no arquivo histórico do Exército. Então podemos observar que existia uma lei. O cidadão guarda nacional voluntariamente poderia enviar em seu lugar para o serviço militar e, consequentemente, para a Guerra do Paraguai, um escravo, e esse escravo, ao retornar, ganharia a liberdade. O comando do item traz: no artigo tem-se um dos mecanismos de formação dos voluntários da pátria, encaminhados para lutar na Guerra do Paraguai. Tal prática passou a ocorrer com muita frequência no Brasil nesse período. Indica as alternativas. Nós vamos ter, claro, aqui a alternativa correta, ou o gabarito oficial desse item do Enem de 2015, a letra E, quando traz a seguinte informação: o fato de que muitos escravos passaram a substituir os seus proprietários em troca da liberdade. Portanto, o gabarito oficial desse item do Enem de 2015 é a letra E. Estamos aqui encerrando essa aula de número 10. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.